caminhar, o amor buscar, aprender, a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar,
Paz e graça, irmãos. O Senhor nosso Deus nos abençoe e abençoe tudo aquilo que aqui vai acontecer. Que nossas orações agradem a Ele, que os nossos louvores agradem a Ele, e tudo aquilo que aconteça ou acontecerá aqui seja para a glória do nosso Deus. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza. Vamos nos apresentar em oração e apresentar ao Senhor este culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, trouxemos na nossa mente e nos nossos corações inúmeras razões para te louvar, para te bendizer e outras tantas, ó Deus, para apresentar ao Senhor e descansar. Aceita o culto que prestamos ao Senhor por meio de Jesus. Abençoe este ajuntamento, as mentes e almas que chegaram aqui, as expectativas que são colocadas no teu altar, que o Senhor supere cada uma delas por teu grande amor e poder. Obrigado pelo teu povo reunido pelo teu Espírito aqui. E aqueles que prestam o mesmo culto, com a mesma reverência em suas casas, por ocasião da internet. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abençoe-nos nas canções, nos louvores, nas orações, na leitura de tua palavra, na exposição da mesma, que o Senhor edifique o teu povo, nos concedendo a graça de entender tua vontade e a força para te obedecer. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Obrigado. A nossa vida, às vezes, tem curvas que a gente não entende e não espera. Às vezes tem retas que a gente também não compreende. Às vezes o dia amanhece com um sol tão bonito e de repente fecha e começa a chuva. E outros dias amanhece nublado e você diz, sai com um casaco. E o solzão abre e você não sabe o que fazer com o casaco que levou. É assim. Hoje nós amanhecemos animadíssimos para cultuar. E já tudo pronto para vir, de repente, a Beth estava dando os últimos retoques no cabelo e eu percebi um vazamento, chamar assim pobremente, nos pontos da sua cirurgia. E estava muito brilhoso e eu olhei aquilo e disse, Beth, parece que está vazando. Ela correu a mão e realmente estava. E coloquei sentada e eu comprimi de cima para baixo e realmente vazou bastante. No mesmo lugar que havia vazado anteriormente. E nós percebemos que este líquido era um resíduo antigo que estava ali. Não havia inchado, não havia nenhum inchaço ou um volume aumentado que justificasse o vazamento. Não tinha isso. Então, como é no cérebro e o risco de contágio é muito elevado, inclusive de meningite, que é por ali que entra, aí nós fomos para o médico, liguei para o Carlos Guedes, a minha gratidão a ele. Ele então dirigiu o culto, já estava tudo certinho, já ele então assumiu a direção e o seminarista Nicolas nos substituiu pela manhã. E o Nicolas estava tão gentil e bondoso, falando com ele sobre a mudança na direção, e ele se prontificou a pregar à noite. Eu falei, não há necessidade, estou prontinho, à noite eu dou conta. A minha ida ao hospital é 40 minutos. Ela vai dar uns pontos ali onde fechou e vai mandar para casa. Quando conversamos com o médico disse que não. Ele não entende por que vazou, não tinha razão, estava ponto fechado, suturado. Ele preferiu, então, dar os pontos e deixá-la no hospital por 1 ou 2 dias, segundo o médico, né? Então, só que nós demoramos demais. Entramos no hospital por volta de 8 horas, ela só foi conseguir entrar mesmo 15 e pouco. Muito tempo, e nós nem almoçamos, até agora ainda não. Ela já deve estar jantando, né? Então, 15 horas eu liguei para o Nicolas e ele disse, pastor, estava pronto, eu posso pregar no seu lugar. Eu aceitei por volta de 15 horas porque não tinha tempo hábil
não é nem para me preparar, que estava preparado, mas era trabalhar as emoções, isso daí. Eu quero sempre oferecer para vocês o que eu tenho de melhor em mim, recebido de Deus. É por isso que eu aceitei o carinho do Nicolas em ser o preletor hoje. Para não dar a vocês algo que vocês não sejam o melhor de mim. Somente por isso. Somente por isso. Eu sempre quero oferecer para vocês o que eu tenho de melhor em mim, vindo de Deus. É por essa razão que a minha folga semanal é sexta e não segunda. Já falei isso para vocês. Só tiro folga sexta-feira para que do domingo eu esteja inteiro, bem, e não o bagaço, torcendo para chegar segunda-feira para eu descansar. Não, para mim eu estou bem. Segunda-feira eu estou bem, terça-feira eu estou bem, quinta-feira, aí eu estou cansado. Aí eu descanso sexta-feira e começa tudo de novo. Essa é a razão da folga na sexta e não na segunda-feira. Então, eu quero agradecer de todo o coração o Carlos Guedes, vice-presidente, o Milton. Cheguei para ele, Milton queria dirigir o culto, e eu disse, Milton, posso dirigir no seu lugar? E ele, então, abriu mão da direção para que eu pudesse dar essa explicação a vocês acerca do estado da Beth. Ela está internada no mesmo local onde fez a cirurgia, na Santa Casa, apartamento 235. Então, a Rosiane, em vez de estar aqui com seu esposo e filhos, ficou lá para que eu pudesse vir aqui. A nossa gratidão a Rosiane também. Então, muito obrigado. As orações dos irmãos, o envolvimento de vocês conosco, muito, muito obrigado. Obrigado ao Ministério Infantil, que coordenou e liderou a EBF, foi uma das mais lindas que eu já vi. O envolvimento dos professores, dos adolescentes e jovens, que coisa bonita! Era o céu na quadra do Peniel. Que coisa boa! Muito obrigado, muito obrigado. Que bom servir numa igreja tão envolvida assim. Fazendo menção ao boletim, esse é o boletim número 1, exatamente do dia 19 de abril, 8 de abril de 79. A boa parte de vocês nem tinha nascido ainda. Esse é o de número 2.300, ou seja, 2.300 semanas atrás, o pastor João Arantes elaborou este edital. Que não chega a ser um edital, se você ler, não é um edital, é mais um despertamento ao envolvimento no boletim nas edições futuras. E nós então aproveitamos e colocamos 2 notas daquele boletim que foi retratado aqui no audiovisual. Então, as primeiras 2 notas, Escola Dominical na Vila Maria e Congregação de Atibaia, com o querido pastor Manuel Pereira Costa. Está aqui. Eu achei tão jóia isso. Não sei quantos de vocês têm esse boletim número 1 em casa. Se alguém quiser, eu posso fazer cópia. Eu tenho ele na íntegra, o original. Eu só fiz aqui um traslado do edital e de 2 notas do boletim. Tá bom? A nossa gratidão ao pastor João Arantes Costa por ter começado isso no dia 8 de abril de 79. Nossa gratidão a ele, valeu a pena. De lá para cá, nunca faltou. Nunca teve uma semana. Gente, a semana o boletim não saiu. Eu saiba, não. Nunca houve caso. Eu sei que alguns nem leem, nem sabem que existe boletim, mas tá aí, ó. Tá bom? Ultimamente nós estamos dando mais ênfase a ele na internet do que propriamente no papel. Então, a nossa gratidão ao pastor João Arantes e à equipe que deu início a esse boletim no ano 1, no dia 8 de abril de 79. Hoje, o diácono Ariel e o presbítero Alexandre estão em Pindamonhangaba, na nossa congregação em Pinda. O pastor está no Piauí, uma conferência de evangelismo lá, e então eles foram dar esse apoio a eles. Quero chamar aqui o pastor Daniel e a sua esposa Sônia Garelha. Estão
chegando de férias. Foram para o Canadá, ficaram um monte de tempo lá. No meu coração, uns 100 anos. Aí passaram aqui, só trocaram a mala e foram para outra filha, na Holanda. E ficaram lá 50 anos no meu coração. E que bom vocês estão aqui de volta. Que coisa boa. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, tá bom? E dizer para o Senhor que sentimos falta e que estamos alegres com a chegada de vocês. Conceição, vem aqui agradecer a Deus por eles, por favor. Depois eles vão ficar aqui, o Ministério Infantil poderá vir e ele vai trabalhar. Conceição, obrigado. Obrigado, Jesus. Esse casal, que o Senhor cuide, Pai amado, Em nome de Jesus. das meninas que estão lá fora, que o Senhor os guarde, proteja, Pai amado. A gente sabe que o Senhor está junto delas. Muito obrigado, Senhor Deus. E obrigado pela vida do pastor Daniel, pela vida da Sônia, e que nós agradecemos a Ti, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, a sua bênção sobre eles. Amém, Senhor. Amém. O berçário sairá logo após o louvor. Hoje, o Diácono Nelson disse que a minha gravata está combinando com o terno. Assim que eu coloquei, eu lembrei da Clarice. Lembrei da Clarice. Ela olha para mim e diz assim, está tudo combinando. Tudo combinando. Aí hoje eu coloquei exatamente pensando na Clarice. Viu, Clarice? Eu estou todo combinando hoje, ó. Obrigado. A nossa consultora de moda. Pastor Daniel, confirme sobre os cuidados do Senhor, o culto que essas crianças vão prestar ao Senhor, bem como o berçário que sairá depois do louvor. Por favor, meu irmão. Senhor Deus e Pai, nós somos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida desta igreja, Sim, Deus, na obrigado. vida dos nossos irmãos. Obrigado, Ó Deus, Jesus. a cada dia, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor faça de novo, Senhor, e nos dê alegria em nossos corações, para que te sirvamos, ó Senhor, com todo o prazer, Sim, com meu Deus. toda a nossa alma. Sim, meu E as Deus. nossas crianças, ó Senhor, colocamos, ó Senhor, no teu altar, para que elas aprendam de ti, ó Deus, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, Obrigado, Jesus. que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos direciona, que cresçam na verdade, na liberdade que o Espírito Santo nos traz a cada coraçãozinho. Ó Deus, lembramos também do nosso netinho, que deixamos lá. E ele também receba de ti, Senhor, a cada dia uma porção da tua palavra e seja sempre Assim seja, firmado meu Deus. no Senhor, que faz todas as coisas. Também te peço, Senhor, por este culto, ó Deus, pela tua palavra Fala que conosco, vem às Senhor. nossas Em mentes nome de e aos Jesus. nossos corações. Abençoa, Senhor, e que as nossas orações não fiquem aqui dentro deste templo, mas que elas subam a ti, ó Deus,
que impedimentos que existem Sejam ou possam existir em superados, cada meu Deus, coração, em nome de Jesus. em cada vida sejam tirados, ó Amém, Senhor. meu Deus. Começa, Senhor, faz de novo, ó Deus, restaura as amizades, restaura, ó Deus, o amor, restaura as nossas vidas, ó Pai, para orarmos a Ti. Restaura como as correntes do Negueb. Sim, meu Deus. Restaura e passa o rio de Deus, passa em nossas vidas e que haja, Senhor, paz abundante e a Tua palavra seja, ó Deus, pregada a todos os cantos desta cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, Sim, meu Deus. para que o mundo veja que o Senhor é o nosso Deus Sim, meu Deus. e a nossa nação é uma nação feliz. Ajuda-nos, ó Pai, Por seja favor. conosco. Amém. 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 Deus abençoe. Quero ter uma palavra de gratidão ao presbítero Eduardo. Há alguns anos atrás, nasceu uma ideia de que os nossos cultos fossem gravados, filmados e passados para alguns membros que estavam distante daqui. Eram membros da igreja que cultuavam longe, Canadá, Estados Unidos, na Europa, na Ásia, inclusive, alguns lá. E nós levamos o projeto adiante. E o Eduardo encabeçou isso para a gente. Ele trouxe câmaras, ele trouxe essa tecnologia todinha. Hoje nós estamos em muitos lugares ao mesmo tempo. E somos gratos, Eduardo, ao seu investimento. Muito obrigado. De vez em quando, gente do Nordeste, gente de fora, manda foto dos cultos daqui. Semana passada, nós tivemos uma live, não sei se essa é a palavra melhor, com um povo do Nordeste, que participa dos cultos aqui. Aí disseram assim, manda um abraço para nós. Então vai aqui um abraço ao povo do Nordeste. Muito obrigado. Por favor, abra a sua Bíblia em Efésios. Esses irmãos são parentes da Janetinha. Nosso abraço a eles. Eles oraram e oram pelos nossos cultos aqui. A Laira, inclusive, está no Paraguai. Perdão, Portugal. E participa dos cultos aqui. Tem um amigo nosso que também é amigo dela, estão participando dos cultos juntos lá. Olha que coisa boa. Efésios capítulo 1, a nossa gratidão a todos os irmãos que estão aqui, aos nossos convidados, muito obrigado. Versículo 3. Me permita convidá-los para colocarem-se em pé, por gentileza, apenas por tratar-se da palavra do nosso Deus. Eu queria ler com vocês, eu queria fazer uma leitura alternada. Do versículo 3, eu ficarei na responsabilidade dos ímpares, até o versículo 14, a igreja em uníssono, os pares. Tá bom? Bem bonito, por tratar-se da palavra, do recado, da carta que o Senhor nosso Deus escreveu para a gente. Tá bom? Efésios 1, 3 até o 14. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irrepreensíveis perante Ele e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O louvor de sua glória, que Ele concedeu no amado.
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Derramou abundantemente sobre nós em todas. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa. Amém? Vamos cantar louvores a este Deus, rico em misericórdia, bondoso, digno de todo o louvor, que enviou um Espírito que direciona, que consola, que intercede por nós. Bendito seja Deus, meus irmãos. Bendito seja. Obrigado. Boa noite, irmãos. Convido vocês a ficarem de pé. E a primeira música que a gente vai cantar é Perto Quero Estar. Então, que a gente possa estar realmente louvando o nome do Senhor de todo o nosso coração. Em toda e qualquer circunstância, a gente possa estar honrando o nome dele através da nossa vida e através das nossas palavras. Que o maior desejo do nosso coração seja estar perto do Senhor. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias.
segunda música que a gente vai cantar é Tu És Bom. E o Salmo 100 acaba falando, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então vamos estar louvando e adorando a nosso Deus, que é muito bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Por último, vamos estar nos rendendo aos pés do Senhor, porque é dele que nós precisamos para viver. Ele é o nosso refúgio, ele é quem nos sustenta durante todos os dias da nossa vida. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tu
tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Obrigado, irmãos. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. E o faremos com temor e tremor, certo de que Deus, rico em misericórdia, Ele tem algo para cada um de nós. Uma porção da palavra para cada um de nós.
Eu queria que nós orássemos pedindo ao Senhor que fale comigo. Que você ore para que Ele fale com você, na sua linguagem, no seu entendimento. Tá bom? Josias, presbítero Josias, vem aqui, por favor, meu irmão. Confirme a vida do seminarista Nicolas sob os cuidados do Senhor, pedindo a Deus que fale ao coração de cada um de nós, por gentileza. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta hora. Obrigado a Deus por nós podermos estar aqui, poder escutar da Tua palavra. Senhor, use a vida do seminarista Nicolas, ó Pai, que ele traga a palavra que vem direto do Senhor para os nossos corações. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dele. Que o Senhor use ele essa noite, ó Pai, para trazer a sua mensagem para nós. Em nome de Jesus. Nós precisamos ouvir do Senhor, ó Pai. Sim. No nome de Jesus. Amém. Queria saudar os irmãos com a graça e a paz. Mais uma vez, é uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. E que, apesar de todas as minhas limitações e dificuldades, os irmãos saiam daqui edificados com a santa palavra do Senhor. Hoje a gente vai abrir a Bíblia e estudar o texto lá em Tito. Tito 2, a partir do versículo 11 até o versículo 15. Tito 2, versículo 11 até o 15. Participar de eventos com multidões é algo muito marcante, né? Eu lembro de ir há alguns anos lá em Brasília, num evento muito grande, lá na Esplanada dos Ministérios. Os irmãos devem, quem conhece Brasília, pelo menos por televisão, deve lembrar desse lugar. Tinha muita gente, era um esquema de segurança bem elaborado, teve salva de canhão, teve desfile de autoridade em carro aberto, foi um evento muito enorme, né? E a gente olhava para o pessoal lá, as autoridades, e parecia que elas eram bem maiores do que realmente elas eram, pareciam muito mais importantes do que ela realmente era. Era uma dificuldade para a gente conseguir enxergar ao longe as pessoas que estavam participando lá desse evento. Tinha toda aquela expectativa, só para ver por alguns instantes alguém importante. E Paulo, ele vai trabalhar aqui essa expectativa no coração dos irmãos lá em Tito, lá na ilha de Creta. Só que essa manifestação era algo muito maior, a manifestação do próprio Deus. A palavra que ele vai usar aqui no início é a palavra para aparecimento, para essa coisa de surgimento. Era maior do que qualquer movimento político ou qualquer manifestação. É o próprio aparecimento do Senhor. E é como se Deus estivesse desfilando num carro aberto, no trio elétrico, ou subindo uma rampa, passando pelas ruas da cidade. O Deus Todo-Poderoso aparece aqui, ele se manifestou e aconteceu algo incrível no mundo. Eu vou pedir mais uma vez que os irmãos fiquem de pé para a gente ler o texto em reverência à palavra de Deus, com esse sentimento, dessa expectativa do surgimento, da aparição. Assim diz o capítulo 2, versículo 11 de Tito. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreza. Até aqui, a palavra dos seus irmãos podem se assentar, que Deus nos conduza nesse momento. Por meio desse evento histórico aqui, a manifestação da graça de Deus, o próprio Cristo, Deus desfilando sobre as ruas da Judeia e da Galileia, agora todos os homens podem ser salvos. A graça de Deus manifestada, revelada, é algo tão poderoso que libertou todos os homens. E durante todo esse capítulo 2, Paulo expõe diversas classes de pessoas. A gente começa no capítulo 2, ele fala como Timóteo deveria agir. Ele era um pastor jovem lá na ilha de Creta. E ele fala como que a graça deveria ser pregada aos idosos, depois às mulheres mais velhas, às mulheres mais jovens,
aos jovens, aos trabalhadores, todo mundo é exposto aqui no capítulo, durante esse capítulo aí. Ele dá várias questões, vários conselhos, né, para esse grupo e como tratar cada um deles. A graça de Deus, ela se manifesta para todo mundo, se manifestou para todo mundo lá na ilha de Creta, se manifesta para todas as pessoas. Se manifesta aí para essas mulheres idosas do versículo 3 do capítulo 2, que são caluniadoras e que elas não deveriam ser escravas do vinho. As mulheres recém-casadas, que parece que estavam com dificuldade de amar os seus maridos e precisavam ouvir isso da palavra do Senhor. Se manifestou também aos jovens que precisavam ser mais criteriosos no seu proceder. Ela se manifesta a todas as pessoas, todas as classes de pessoas agora poderiam ver a graça de Deus passando pelas ruas da sua cidade. Se manifestava lá no mundo antigo, se manifesta hoje, se manifestou lá em Roma, na capital do Império, se manifesta para os soldados em guerra na Ucrânia, se manifesta para o pessoal em Brasília, lá da minha cidade, se manifesta aqui em São José dos Campos. A graça de Deus, ela aparece para todo mundo, para operários de São Paulo, para universitários do ITA, para agricultores do interior do país, para engenheiros de indústrias. A graça de Deus, ela se manifesta para todas as classes, todas as pessoas agora podem ver e podem receber o Senhor como Salvador. É claro aqui, meus irmãos, que o texto ela não está falando que todo mundo vai ser salvo por qualquer razão, independente do que fizer, né? Não está falando que todas as pessoas vão para o céu e ninguém vai para o inferno. O objetivo do texto aqui não é esse. Deus ainda é justo e ele vai fazer a separação do joio e do trigo. Mas ele está falando aqui que todos agora podem ser salvos por meio da manifestação da graça de Deus. E essa graça, além de manifesta, ela ensina algo às pessoas. Ela faz uma distinção para aqueles que creem e aqueles que não creem. Ela ensina. A manifestação da graça de Deus, ela nos ensina a viver, esperando agora a manifestação da glória de Deus. E a gente precisa aprender a viver no presente com essa graça que foi manifesta. O texto continua aí no versículo 12, que, educando-nos para que, renegadas as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Grandes eventos também são carregados de paixões humanas. Lá na minha igreja, ela fica na rua principal da cidade, e de vez em quando a rua principal, comercial, é o palco da Parada do Orgulho LGBTQIA+. A gente tem um domingo muito difícil, uma vez por ano lá. O pessoal passa bem na frente da igreja, na hora do período dos cânticos, a gente mal consegue ouvir o que está acontecendo. Um som alto com trio elétrico, o pessoal usa o muro da igreja como banheiro, faz gesto obsceno para a igreja. É um tempo difícil. Teve uma vez que um jovem, ele estava muito embriagado e ele foi parar lá no terreno da igreja. Ele mal conseguia ficar em pé, estava desmaiado de tanto beber. Com muita dificuldade a gente foi tentar socorrer ele vomitou no carro, foi uma cena bem, bem complexa. E a gente conseguiu levar ele para casa lá porque o SAMU não quis atender ele porque ele estava embriagado. Aquelas pessoas lá, passando aquela parada, elas estavam na frente da graça de Deus se manifestando lá na igreja. Mas elas não viram, elas estavam presas em suas paixões humanas. Mesmo ele passando em frente ao Senhor, sendo exposto lá, ele não pôde ver o brilho da glória de Deus. As paixões humanas, elas não são exclusivas de lugares que têm temas sugestivos em televisão, internet. A graça de Deus, as paixões humanas, elas estão presentes em todos os lugares. Mesmo lá onde Paulo escreveu para os moradores da ilha de Creta, há quase 2000 anos atrás, essas pessoas tinham dificuldade, também viviam em paixões humanas e impiedades, mas agora elas tinham a oportunidade de fazer algo sobrenatural. Essa graça de Deus agora ela ia educar o povo a viver naquele mundo. E o povo aqui via de forma impiedosa. O texto diz aqui no versículo 12, que ele agora ia ensinar as pessoas a renegar essa impiedade. A gente tem, alguns acompanharam aquela série de Karate Kid, do Cobra Kai, que bater primeiro, bater forte, sem piedade. Apesar de ter essa visão mais de não ter misericórdia de ninguém, essa palavra impiedade aqui tem um significado mais relacionado com Romanos 1, versículo 21,
que fala daqueles que não têm o conhecimento de Deus e vivem de forma impiedosa, não glorificam a Deus e não dão graças a Ele. Agora, a graça de Deus manifestada tanto naquele contexto como aqui, ela nos ensina a dar glória a Deus da forma que Ele merece. A gente não mais vive de forma impiedosa. A gente presta a Deus um culto que deve ser prestado. Deus não é simplesmente um político em campanha, um candidato a vereador, um prefeito que aparece nos eventos cívicos da cidade. A gente adora um Deus muito maior que tudo isso. Não é alguém que aparece de 4 em 4 anos para fazer promessas. Ele é o nosso Rei vitorioso, que agora a gente precisa prestar a Ele uma adoração digna. Não como a gente celebra uma autoridade, mas como o Deus Todo-Poderoso que salvou todas as pessoas. A vida piedosa, ela exige que a gente abandone as coisas que estão no nosso coração. Ela exige que a gente abandone as nossas paixões humanas. As paixões humanas aqui é o amor desregulado, o amor pelas coisas erradas, a imoralidade. E esse termo é muito abrangente. Ele é um contraste com a vida que Deus espera que a gente viva, com a vida que a divindade suprema, que agora passeia pelas ruas da cidade, espera que os seus súditos vivam. Ela não tem mais como a gente adorar dois senhores. O Deus que se manifestou, ele exige adoração única. Só Ele pode ser adorado, só Ele pode ser servido no seu reino. E não cabe mais espaço para outras paixões. Como um rei desfilando nas ruas da cidade, ele não quer ver as cores do antigo governo ainda pintadas nos edifícios públicos. Ele não quer ver o nosso comportamento manchado pelas paixões humanas e por coisas que pessoas que não amam, que têm piedade ainda se comportam. Porque ele sonda o nosso coração. Ele vai revelar e vai abrir a caixa preta do coração e vai mostrar todas as irregularidades, tudo que o antigo governo fez quando controlava os nossos corações, e agora ele exige que a gente viva da forma que ele espera, da forma bíblica. Ele se manifestou Salvador. Ele não somente vai acabar com tudo isso que foi vivido na vida anterior, mas também ele vai inaugurar um novo tipo de reino, um reino que vai nos ensinar a viver. Nós vamos não apenas parar de fazer o errado, mas agora a gente vai fazer o que é certo. O texto ele diz que a gente deve viver agora no presente século, sensata, justa e piedosamente. Paulo ele fala que os cristãos eles devem viver neste século. É uma coisa interessante isso. A graça de Deus ela não foi derramada a nós, nos ensinando a viver no século passado, num período distante de nós. Ela foi nos foi revelada para a gente viver no presente século. Não no tempo dos nossos avós ou no tempo futuro. A gente não vai aprender a viver quando a gente finalmente chegar no céu ou quando mudar alguma coisa na Terra, tiver alguma mudança súbita aí no sistema. As mudanças que acontecem no mundo não são desculpas para a gente dizer que a gente não sabe viver. Porque a graça do Senhor, ela se manifestou e nos educou a viver nesse tempo. Não no tempo dos nossos filhos, do futuro. Não no tempo dos avós, no passado. Mas agora. Mesmo com todas as dinâmicas que o nosso país enfrenta, que às vezes a nossa cidade, o nosso trabalho, nossa família enfrenta, mesmo na diferença de desenvolvimento tecnológico que aquele povo vivia, que hoje a gente vive, mesmo com a segurança institucional que o nosso país pode passar, nós fomos educados a viver no presente século. A graça de Deus é para todos, em todos os lugares. Mesmo a gente lá em Brasília, como aqui em São José dos Campos. Mesmo no país que alegadamente pode sofrer influências de várias ideologias. A graça de Jesus é para a gente viver no presente século. Nesse contexto que a gente foi chamado a viver, e é nesse momento que Deus nos ensina a viver. A vida no presente século deve ser vivida de forma sensata. Sensata, justa e piedosamente. Né? A palavra aqui de sensata, né, tem a ver também com criterioso, de ter autocontrole. Todas as faixas etárias precisam ser criteriosas, ter autocontrole. O pastor precisa ser sensato, os homens idosos aqui que foi abordado durante o capítulo, precisam viver de forma sensata. As mulheres mais novas, do versículo
4, e as mulheres mais velhas do versículo 3 também precisavam viver de forma sensata. É um mandamento para todas as pessoas. Não é só uma virtude que se espera quando a gente ficar mais velho e mais maduro. A sensatez e o autocontrole é esperado para todos os homens que foram alcançados pela graça de Deus. De forma justa e piedosa também, que o texto manda a gente viver. A graça de Deus também, meus irmãos, não apenas nos ensinou a viver, mas ela também vai, além de ter se manifestado, ela também vai se manifestar. O texto fala aí no versículo 13, que a gente agora deve viver aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus. Essa esperança cristã, a esperança que Paulo está falando para os moradores lá da ilha de Creta e falando para Tito, que Tito deveria falar lá, é como se fosse aquelas reprises de jogos que aconteceram durante a pandemia. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade de assistir aqueles jogos que passaram do Brasil. Viver a esperança cristã é assistir a final da Copa de 2002 de novo. Você sabe que o primeiro tempo vai ser difícil, mas o Ronaldo, uma hora ele vai tomar a bola lá na intermediária e vai chutar para o gol e o Oliver Kahn vai deixar passar. Viver a esperança cristã é esperar que vai ter aquele corta-luz do Rivaldo e depois eu confundi os gols aqui, mas o Ronaldo vai pegar o rebote e vai fazer o gol. A esperança cristã é assistir um jogo que a gente já sabe o resultado final. É ter certeza que no final de tudo o Brasil vai ser penta. A esperança cristã, a esperança de um Deus que prometeu que vai voltar, é viver isso. A graça de Deus, ela nos ensina a esperar com essa alegria. Mesmo com o sofrimento, com a tensão, a gente está esperando algo que a gente já sabe que vai acontecer. O aparecimento de Jesus, a manifestação da glória de Deus. O nosso Senhor, ele é muito mais glorioso. A manifestação da glória dele vai ser muito mais poderosa do que qualquer comemoração em Brasília, qualquer desfile de jogador em carro aberto. O nosso Salvador é maior do que qualquer time entrando no estádio, que qualquer rei desfilando, que qualquer presidente tomando posse. O Deus que criou todas as coisas, ele vai se manifestar ao som da trombeta. E o arcanjo vai revelar todo o seu poder, a voz do arcanjo, julgando vivos e mortos. Em todos os países do mundo, todas as pessoas verão a glória do nosso Senhor Jesus. E essa esperança bendita que vai se manifestar para todas as pessoas, até o mais relutante dos ateus, até o mais incrédulo dos homens, quando vê a glória do Senhor se manifestando, ele não vai ter palavras, não vai ter como ele dizer que não é verdade, porque o Senhor vai aparecer em toda a sua glória. E o texto lá em Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, por mais difícil que as dificuldades possam ser, por mais difícil que os irmãos aqui na ilha de Creta dificuldades que eles estavam passando, e eles tinham dificuldades terríveis, eles tinham dificuldade de encontrar bons pastores lá. Paulo, ele manda o pessoal, o Tito, escolher pastores que não fosse briguento, que não fosse apegado ao vinho. Imagina ter que colocar esse critério, a dificuldade que era de encontrar pastores lá. Eles viviam num mundo confuso e cheio de problemas, uma sociedade violenta. O texto vai falar aqui que eles eram feras terríveis. As pessoas lá eram preguiçosas no capítulo 1, versículo 12. Imagina Paulo ter que escrever uma carta para uma igreja dizendo que as mulheres não podiam ser apegadas ao vinho. Até as mulheres tinham problema com o alcoolismo. A sociedade não valorizava o casamento porque o texto aí diz que as mulheres precisavam amar os seus maridos. Não tinha essa questão. As famílias lá eram destruídas. Mas a esperança o que Paulo fala aqui que Tito deveria pregar naquela igreja é que eles deveriam aguardar a bendita esperança do aparecimento do Salvador. Para aquelas pessoas que sofriam de vícios e com lares destruídos, com problemas no casamento, aguardem a bendita esperança. Para a sociedade confusa e complexa, aguardem a manifestação da bendita esperança.
Deus vai vir resolvendo todos os nossos problemas. Todos os problemas de relacionamento, todas as dificuldades no trabalho, todos os problemas que qualquer pessoa pode enfrentar. Aguarde a bendita esperança. O Senhor vai se manifestar com todo o seu poder. Ele vai resolver os conflitos. Como a gente espera o início do jogo de futebol. Como a gente esperou o final da reprise lá do final da Copa de 2002. A gente pode ter certeza que o Senhor vai aparecer e vai resolver os nossos problemas. E para isso, o texto continua, a gente precisa simplesmente crer. A expectativa é essa, que crê que num Deus que a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-me de toda iniquidade. A gente precisa esperar isso. Quem assistiu o filme dos Vingadores deve ter aprendido a se apegar a alguns heróis, né? E foi triste, ver o Homem de Ferro morrer no final, né, para derrotar o Thanos e salvar o planeta. Ele era um herói que a gente se apegou e tal, mas ele precisava se sacrificar para salvar lá, né? Era o único mundo possível lá do Doutor Estranho. Ele morreu para salvar a humanidade lá, né, na história dos Vingadores. E ele não pôde participar da festa final. Mas o nosso Senhor, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele participará da festa. Esse Deus glorioso, todo-poderoso, muito mais poderoso que qualquer herói, que na sua mão, na concha das suas mãos, ele mediu as águas e ele recolheu e mede os céus a palmos, e fez isso, todos os céus e a terra, mas ele teve suas mãos furadas por cravos na cruz. Quem que guiou o Espírito do Senhor foi seu conselheiro? Quem que tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações se perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos que nada, como um vácuo. Esse Deus todo-poderoso, ele se entregou para soldados armados de tocha e pedaço de pau e lança. Ele foi morto por um país que não tinha nem força aérea, nem bomba atômica no seu arsenal. Quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e ourives cobre de ouro cadeias de prata forjadas para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida. Mas é Deus que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhoto. Ele que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mas o Deus que a gente vê registrado aqui em Apocalipse, em Isaías 40, ele foi morto, torturado, foi sepultado numa tumba fria. Seu corpo enfraquecido, ele não aguentou nem mesmo carregar a cruz durante todo o trajeto da crucificação. Os soldados romanos, ao verem a sua carne dilacerada, eles não tiveram nem coragem de quebrar a perna dele. Viram o corpo dele inerte e viram que ele já estava morto. Tudo isso ele fez por amor por nós. Ele tomou sobre si as suas iniquidades e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O Todo-Poderoso, o Glorioso, foi humilhado, foi morto por causa de pessoas de Brasília. Aqueles políticos lá que às vezes nos causam tanto desgosto. O Todo-Poderoso, ele morreu para lidar com a nossa falta de domínio próprio também. Ele se deu para salvar homens assassinos. Morreu por pessoas que foram registradas aqui. As mãos que fizeram todas as coisas foram transpassadas por causa de trabalhadores maus. Os pés do nosso Salvador foram mortos por pessoas que não sabem amar da forma correta. A lança que feriu o autor da vida feriu seu corpo por causa de jovens rebeldes. E porque ele se deu, nós estamos aqui. O Senhor pagou um alto preço para que a gente fosse livre do pecado. Meus irmãos, a salvação, ela não é simplesmente, e o texto continua, né? O qual a si mesmo, a fim de remir-me de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
a salvação não é simplesmente um projeto de autoajuda. Deus não quer simplesmente nos levar para o céu. O Senhor não nos salvou simplesmente porque a gente era especial, porque de algum jeito, sem a gente, a vida dele estaria incompleta. O Deus Todo-Poderoso não se sentia incompleto sem a gente. Ele nos salvou porque o nosso pecado o ofendia. O nosso modo de vida era contrário à sua natureza. Ele nos salvou porque a nossa existência ofendia a sua santidade. É por isso que ele morreu por nós. E a gente deve viver de forma justa e sensata para que a nossa vida não mais seja uma ofensa ao Deus Todo-Poderoso. Ele quer nos salvar para a gente se tornar pessoas piedosas. Ele não olhou para o povo lá na ilha de Creta e achou que de algum jeito tinha um lado bom naquele pessoal todo lá, que de algum jeito a preguiça que eles andavam era algo que era bonitinho por fora. Deus não nos salvou simplesmente porque viu um lado bom na gente, mas Ele nos salvou justamente porque a gente não merecia. Ele salva um povo porque a nossa vida era uma ofensa à sua santidade. E agora, com a graça dele, nós podemos viver da forma que ele espera. Agora a gente recebeu um novo coração. A manifestação da graça de Deus agora nos capacita a viver como um povo exclusivamente dele. Agora nós estamos inseridos na comunidade de Deus, na família de Deus. Mais do que súditos de um imperador, mais do que torcedores de uma torcida organizada, nós agora somos cidadãos do céu. Nós fomos purificados para nos tornar um povo exclusivamente do Senhor. Muito mais, meus irmãos, do que um grupo de soldados lutando. Nós somos igreja do Senhor. A igreja não é simplesmente um grupo social. Ela é muito mais do que um CNPJ. É muito mais do que um endereço, uma estrutura administrativa. Não que essas coisas não sejam importantes, mas todo o esforço que a gente faz aqui é porque nós somos povo do Senhor, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós não somos meramente uma repartição pública, funcionários de uma autarquia ou, de algum jeito, funcionários de uma multinacional. Nós não somos colonizadores de uma metrópole ou soldados de uma milícia de libertação. Nós somos o povo de Deus. Muito mais do que uma subsidiária de uma corporação, nós somos a igreja do Senhor. Nós pertencemos à família de Deus. A gente se reúne aqui porque Deus mandou, não por meramente uma obrigação social. Nós pertencemos à família de Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Rei. Todo esforço, toda essa preocupação com ética, com os costumes, toda essa preocupação que a gente tem em obedecer à Bíblia é porque nós somos um povo exclusivamente do Senhor e nós precisamos ser zeloso de boas obras. A gente precisa ser muito mais preocupado, lutar com muita mais determinação que soldados lutando pela sua própria terra. A gente precisa ser muito mais sincronizado que os soldados no funeral da rainha. A gente precisa ser muito mais disciplinados que pessoas de funcionários públicos ou trabalhadores de empresa. A gente tem que ser muito mais dedicado que manifestantes em assembleias, porque nós somos um povo exclusivo do Senhor. Nós não somos unicamente cidadãos brasileiros ou meramente cidadãos aqui de São José ou moradores de Brasília. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos uma responsabilidade muito maior do que a responsabilidade que a gente tem aqui na terra. Nós somos um povo zeloso de boas obras. E a manifestação da graça de Deus nos ensina a viver esperando a manifestação da tua glória, da sua glória. Nós precisamos agora aprender a viver no presente século com essa graça que nos foi manifestada. E tudo isso, né? O texto vai caminhando para o final, no versículo 15, e Paulo diz para Tito: diz essas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Dizem, né, que se você quiser construir um navio, a gente não deve simplesmente dar ordens, mas deve fazer as pessoas se apaixonarem pelo oceano. Ou seja, né, para motivar alguém, não é simplesmente você, no caso desse navio, né, pegar, olha, fulano, pega uma madeira e coloca ali, junta um prego e bate ali. O trabalho de alguém que motiva, e como o Tito deveria fazer aqui, era exortar, animar o povo. E tem um poema do Fernando Pessoa que diz, né, ó mar salgado, quanto do seu sal
são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choram, quantos filhos em vão rezam, quantas noivas ficam por casar. Vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O que a gente precisa, de fato, para servir ao Senhor com alegria e desenvolver um trabalho frutífero na igreja, não é simplesmente obedecer ordens e seguir mandamentos, às vezes que a gente considera sem contexto, mas se apaixonar pela graça de Deus que foi manifesta. É olhar para o esplendor da glória de Deus e gostar disso, e falar que tudo vale a pena mesmo. Quando a gente está servindo o Senhor, tudo vale a pena. Mais do que simplesmente deixar de fazer coisa ou começar a fazer uma coisa, mais do que simplesmente deixar de ser pecador, mais do que simplesmente a gente mandar as pessoas pararem de fazer algumas coisas, nós também precisamos incentivar e confortar as pessoas com essas verdades bíblicas. Ninguém deveria olhar, né, para Tito com essa inferioridade, o texto diz aqui, e a igreja não deve simplesmente ver de padrões éticos ou tentar ver de forma superior. A gente precisa colocar isso no nosso coração, a gente deve viver aqui porque nós amamos o nosso Salvador. Todo o nosso esforço missionário, toda a nossa motivação em trabalhar é porque um dia, o dia do Senhor virá. Ele vai virar para buscar a sua igreja. Por isso que Paulo fala isso para Tito. Olha, ninguém te despreze. Exorta o povo para falar disso. Não só manda o pessoal, mas exorta com toda a autoridade, porque isso são verdades que vão motivar o povo. E no fim de tudo, meus irmãos, quando o Senhor estiver passando, vai ser bom a gente ter passado por todas as nossas dificuldades. Vai ser bom a gente ter ficado no sol quente nessas manifestações aí, esperando em pé alguma coisa acontecer. No fim, o Senhor vai aparecer. Todo sofrimento vai ter significado. A gente vai morar com Ele no novo país e o novo reino nos espera. Nós já somos cidadãos desse reino. Já dá para ouvir ao longe as salvas dos canhões. Já dá para ver que o pessoal tá se aglomerando, tá tirando o celular para ver o que está acontecendo. Já dá para sentir que alguma coisa em breve há de acontecer. Em breve algo grande vai acontecer. O rei já está quase aparecendo. Ele está às portas. E nós estamos aqui na igreja, um lugar perfeito para enxergar a manifestação da sua glória. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, bendito seja o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que o Senhor possa nos ensinar a viver da forma que o Senhor espera. Que essa expectativa, que essa esperança da revelação, do aparecimento do Senhor possa nos motivar a viver da forma que o Senhor espera. Que a gente possa aguardar a bendita manifestação do Senhor com alegria e com entusiasmo, servindo o Senhor na tua igreja. Nos ajuda, Deus, a viver aqui nesse mundo e que essa verdade possa aquecer os nossos corações para que a gente trabalhe ao longo da semana, ao longo dos nossos dias e vivamos de forma sensata, justa e piedosamente aguardando o Senhor. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. A manifestação da graça aconteceu, né? E nós vimos, nós experimentamos, nós testificamos e estamos vivendo. E a esperança nossa é que a manifestação da glória também nos envolva e aconteça em nosso mundo. Amém? Nós somos instrumentos desta graça bendita que já aconteceu. E somos veículos da glória a ser manifestada. Deus abençoe. Por gentileza, coloque-se em pé, por favor. Quero convidar para a recepção na porta, na praça, junto comigo, Everton e Eliane. Tá bom? Na porta da frente aqui, Pastor Daniel, Sônia, Dona Wanda e Berenice, na porta da frente. Na porta lateral, o presbítero Samuel e a sua esposa Liamar, a Ana Maria Rodrigues e a Miriam Bueno, na porta lateral. Tá bom?
Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. Rogo ao Senhor que abençoe a sua vida e que nesta semana a graça do Senhor se manifeste na sua vida e através dela. Não apenas salvadora, mas também orientadora, protetora, que fortaleça a sua fé. O Senhor te abençoe, te proteja e te use onde Ele te colocou. Vamos orar? Pai, obrigado pela clareza de Tua palavra, falando que essa graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, inclusive a nós, nos alcançou. Nós testemunhamos, ó Deus, que ela nos educou e nos ensinou a viver neste mundo. E agora nós aguardamos a manifestação da glória do Senhor, a qual nós almejamos também participar. Obrigado porque o Senhor nos fez um povo teu, exclusivamente teu. E queremos que as nossas obras aqui praticadas glorifiquem o teu nome, fale do teu evangelho. Obrigado, Deus querido, por este dia. Obrigado pela tua bondade. Aqui passamos algumas lutas, olhando para o autor e consumador da nossa fé, aguardando a manifestação visível dele para nós, nos envolvendo no seu evangelho. Quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Quero agradecer ao Senhor pelo teu Espírito que nos habita e nos habilita para toda obra. Obrigado. Abençoe o teu povo, Senhor, que vai sair agora para manifestar a tua graça. Vai sair para viver esta graça. Abençoe-os, ó Deus, proteja-os, que eles sejam instrumentos da divulgação desta graça e desta glória. Pedimos ao Senhor estas bênçãos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te proteja e use aonde Ele te colocou. O Senhor fortaleça a tua fé, ouça as tuas orações, o Senhor reaja ao teu louvor e que Ele seja conhecido através do teu testemunho. O Senhor te dê paz, te dê harmonia em casa. Abençoe o lugar onde Ele te colocar. Ele te faça crescer ali. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e também a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos. Obrigado. Muito obrigado. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor.
dono segue na viagem, marcharei.